Bom dia, meus queridos alunos e alunas do nono ano do Ensino Fundamental. E é com muita alegria que nós vamos à sexta aula de língua portuguesa. Isso mesmo, e é na aula de hoje que vocês irão revisar sobre o conteúdo do gênero textual de notícia. Então, vamos lá? Falar um pouquinho sobre esse veículo de informação, de comunicação, onde os jornalistas utilizam para nos informar, para trazer fatos do dia a dia, do cotidiano, que acontecem no mundo todo. Então, a professora Lugênia vai compartilhar com vocês agora o material, tá bom? Então, vamos começar a revisar sobre esse gênero que é tão importante. Então, vamos lá. Os objetivos é perceber a diferença entre comunicação e informação. Ler uma notícia, conhecer as características de uma notícia, identificar a estrutura da notícia, o que é o título, líade e corpo, procurar uma notícia na internet, identificar a origem de uma informação, tomar consciência da diversidade de fontes, interrogar-se sobre a fiabilidade, das fontes. Meus amores, então, primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a comunicação, que é o ato ou efeito de comunicar, troca de informação entre os indivíduos através da fala, da escrita, de um código comum ou do próprio comportamento. Terceiro, é o fato de comunicar e de estabelecer uma relação com algo ou alguém. Relação, correspondência, o que se comunica, mensagem, informação, aviso, anúncio, meio técnico usado para comunicar, transmissão. É a capacidade de entendimento entre as pessoas através do diálogo, passagem de um local a outro. Acesso via órgãos de comunicação social, conjunto dos jornais, revistas e dos meios audiovisuais que têm como missão principal informar o público. Então, é muito importante ter a comunicação. Vamos ver agora a definição de informação. É o ato ou efeito de informar ou informar-se. Comunicação, esclarecimento dado acerca do procedimento de outrem. Indagação, notícia dada ou recebida. Informe, conjunto de dados em princípio imprevisíveis, recebidos do exterior ou por um ser vivo, especialmente o homem, por intermédio dos seus sentidos ou por uma máquina eletrônica. Sétimo, elemento ou sistema que pode ser transmitido por um sinal ou uma combinação de sinais. O que é transmitido? Então, vocês viram a definição de comunicação e a definição de informação. Meus amores, vamos relembrar então, a professora Lugênia falou que notícia é um principal veículo de comunicação, de informação, né? E esse texto ele é bastante recorrente nos meios de comunicação em geral. Pessoal, as notícias, geralmente, elas são impressas, seja em jornais ou revistas, são divulgadas também através da internet e também por meios televisivos, ou seja, retratada pela televisão. Por meio das notícias, nós conhecemos o mundo, nós ficamos atentos às notícias, às informações do mundo, temos contato com ele. Nós percebemos também uma dimensão central na vida contemporânea. E há uma preocupação muito grande também não transformar a notícia em um mero espetáculo. Então, é necessário que o jornalista, quando ele vai produzir uma notícia, quando ele vai retratar a notícia, aquele fato do cotidiano, que aconteceu, ele tem que tentar persuadir o leitor com convencimento
porém de forma bem subjetiva, né? Ele não pode transformar a notícia em um espetáculo. Ele não pode fazer isso. Ele tem que ser usar a coesão. Ele tem que ser ele tem que usar o convencimento. É muito importante. Meus amores, nós vamos revisar também que a notícia tem 3 partes fundamentais. Nós falamos na aula passada e nós vamos revisar. Para produzir uma notícia, é necessário colocar um título. É necessário colocar a líade, tem a líade. E também nós temos o corpo. Nós vamos falar primeiro sobre o título, né? Nós temos o título, que é de suma e extrema importância, né? Funciona como complemento, né? Na verdade, o título principal, ele geralmente, ele apresenta-se, né? Grafado, né? De forma bem evidente, ele fica ali na parte de cima, com vistas, né? Para despertar a atenção do leitor. Agora, o lead, que também é conhecido como lead, né? Lead do inglês, lead, ele corresponde ao primeiro parágrafo e normalmente sintetiza os traços assim peculiares, condizentes ao fato, procurando se ater a traços muito básicos e importantes. Então, pessoal, é na lead que vai estar ali, vai responder aquelas perguntas: quem, com quem que aconteceu, onde aconteceu, em que local que aconteceu, o que que aconteceu, como que aconteceu esse fato, quando que aconteceu, né? Qual que é o período de tempo, por que que aconteceu, qual que é o motivo que levou a acontecer isso. Então, ele é muito importante, é analítica que tem tudo isso, todas essas informações. Agora, meus amores, no corpo da notícia, né? Geralmente, relaciona a informação propriamente dita, né? Procedendo à exposição de uma forma mais detalhada no que se refere ao acontecimento mencionado. Então, é no corpo da notícia que vai estar todo o acontecimento, vai colocar de forma detalhada o que realmente aconteceu. Coloquei novamente aqui para vocês verem. Deixa eu pegar minha canetinha aqui novamente. O título, ele sempre vai vir aqui na parte de cima, em destaque, para poder chamar a atenção do leitor, certo? Nós temos a líade, que também é conhecida como, deixa eu colocar aqui. Nossa, vai ficar um pouquinho feio, mas acho que vocês vão entender. É a letra I, letra I, letra L, letra I, letra D e letra E, tá bom? Lead. A líade é conhecida também como lead. Fica logo embaixo para poder chamar a atenção também do leitor. No entanto, tem alguns critérios, tem algumas informações, é onde o escritor ele vai colocar com quem que aconteceu, onde aconteceu, o que que aconteceu, como que aconteceu, quando, né, o tempo, o período que aconteceu, o horário, por que que levou a acontecer esse fato. Então, ali é de muito interessante. E aqui, pessoal, é o corpo do texto, é onde o jornalista, onde ele for escrever a notícia, ele vai retratar, ele vai escrever de uma forma detalhada, né, o que realmente aconteceu. Então, aqui é uma forma simplificada do fato, e aqui o acontecimento, ele é detalhado, né, de forma detalhada, tudo que aconteceu. Aqui eu coloquei para vocês revisarem, na aula anterior, a professora Lugínia colocou, então vamos ler novamente. Coloquei esse exemplo para vocês revisarem. Vamos revisar. O que aconteceu? Mãe atira na cabeça do filho. Quem? Aconteceu com quem? O adolescente de 15 anos, o bebê de 9 meses. Como que aconteceu? Aí vão escrever, com tiro acidental, mãe atinge o filho. Então, como que aconteceu aquilo? Quando que aconteceu? É a data, é o período, né? Dia 30 de junho de 2010. Onde que aconteceu? É o endereço, né? Onde que aconteceu o fato, a notícia, né? Em relação à notícia. Onde é o endereço? Rua
Doutor Nélio, Zumbi, Nova Luz, Zona Leste. Por que que aconteceu? Então, a notícia é não específica, né? Por isso, até a data da publicação, o bebê estava internado, mãe responderá o processo em liberdade. Então, no final da notícia, é interessante, né? O jornalista, quando ele for escrever a notícia, colocar até então o que está acontecendo, até o momento, como que está o estado de saúde da criança. Então, é muito importante ter todas essas informações na notícia. Coloquei também aqui, a professora Eugênia agora vai falar sobre o antitítulo. Vocês podem observar que ele fica bem pequenininho aqui na parte de cima, né? O antitítulo é uma frase colocada acima e a sua função é complementar a informação do título, né? Sempre antecipando ao leitor dados que serão postos, né, no lead, né? Ou na líade, né? Que é no corpo da matéria. Então, nós temos aqui o antitítulo, nós temos também o título, que é esse aqui, que está maior. Vocês podem observar que ele fica bem maior, em destaque, né? Com as mesmas características do antitítulo, porém, ele vem mais destacado para poder chamar a atenção do leitor, porque quando o leitor bate os olhos, quando ele começa a fazer a leitura ali, ele observa que a informação é importante, né, tá em destaque, está em negrito, né? Então, ele instiga o leitor a fazer a leitura completa da matéria, né, da notícia. Nós temos também, né, o intertítulo, que a professora Lugene colocou, não colocou aqui, mas o intertítulo também é chamado de entretítulo, e é um subtítulo colocado acerca da altura da matéria, como forma de arejar o texto e antecipar alguma informação relevante que está posta em seguida. Nesse caso aqui, não tem nesse daqui. Nós temos o subtítulo, né, o subtítulo que fica abaixo, né? Nós temos o antitítulo aqui, o título aqui e o subtítulo. Nós falamos já da líade, né, onde o jornalista, ao escrever a notícia, ele coloca todas as respostas para a pergunta, onde aconteceu, como, com quem que aconteceu. Então, aqui é um breve resumo pequenininho, onde o leitor vai ter uma breve, né, informação do que vai estar contido aqui no corpo do texto, né? Isso daqui é o corpo do texto, onde o jornalista ele escreve de forma detalhada a notícia. Vamos relembrar também o que é manchete. A manchete, ela compreende ao título da reportagem, né? Que objetiva resumir o que será dito. E, além disso, ela deve chamar a atenção do leitor e despertar, né, o interesse pela leitura, né? Que se seguirá nesse sentido. Corpo da notícia. Nós já falamos do corpo da notícia, que consiste no seu desenvolvimento, onde se faz a descrição, né, pormenorizada, né, do fato ocorrido, e é no corpo da notícia também, né, que se descreve detalhadamente a informação, onde o leitor ele vai saber de tudo o que aconteceu, onde, quando, detalhadamente. Uma notícia é qualquer acontecimento considerado relevante para o conhecimento do público. A reportagem é o aprofundamento da notícia, trazendo detalhes significativos para os interessados em determinado assunto. Ambos os conteúdos são produzidos por um profissional jornalista. Então, somente o profissional jornalista que fez a graduação, suas especializações, que realmente ele está especializado na área, ele vai escrever uma notícia conforme pesquisas, né, conforme fontes, né, verdadeiras, para trazer uma notícia, né, que seja clara, evidente, verdadeira, para nos informar dos fatos do cotidiano, dos fatos que acontecem, né, no Brasil e no mundo todo. Será que as hipóteses levantadas serão comprovadas? Então, eu coloquei aqui para vocês verem a manchete de forma aqui destacada.
Nós temos a lead da notícia, aqui, onde tem de forma resumida, né, o que aconteceu, onde, quando, como, com quem. Muito interessante a lead. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a importância das palavras-chave, né? Uma palavra-chave é uma palavra que resume os temas principais de um texto. Identifica ideias e temas importantes para servir de referência a pesquisas. O único parágrafo pode conter várias palavras-chave. As palavras-chave são usadas, sobretudo, em arquivística, biblioteconomia, catálogo e artigos, e entre outros. Então, é muito importante nós falarmos sobre as palavras-chave, que são palavras em destaque, que geralmente trazem informações. Quando a gente olha aquelas palavras em negrito, aquelas palavras em destaque, né, com letra maiúscula, nós conseguimos deduzir o que vai acontecer, qual que é a informação, né, que vai ter em determinados textos, em determinados artigos, catálogos. Pessoal, agora depois de vocês terem visto, né, um pouquinho sobre a notícia, né, que é uma narrativa curta, né, oral, escrita, de um acontecimento atual, né, e com interesse geral, né, do mundo todo. E a notícia também contém sempre uma novidade, sempre ela vai retratar fatos, né? O que se repete com a normalidade, né? Não é objeto de notícia. Notícia é um gênero jornalístico que reúne os dados essenciais sobre um acontecimento, né? Que merece ser trazido ao nosso conhecimento, ao conhecimento do público, né? E a notícia é um ingrediente básico de qualquer outro gênero jornalístico, né? Principalmente como a reportagem e a crônica. E agora, eu peço que, por gentileza, vocês peguem o caderno de língua portuguesa, façam o cabeçalho completo, de acordo com o que a professora falou nas aulas anteriores, colocando o nome da escola, né? CEPI Santa Terezinha, Centro de Ensino em Período Integral, Itapaci, a data de hoje. Vocês irão colocar também o nome da professora, o componente curricular língua portuguesa, e eu quero que vocês coloquem assim: conteúdo, gênero textual, notícia. Vocês vão copiar toda a atividade no caderno, mantendo a organização, mantendo o caderno limpo, caprichando na caligrafia. Peço que, por gentileza, façam margens no caderno de vocês. Coloque atividade, né, do gênero textual notícia. Vocês irão copiar toda a atividade e responder de acordo com os textos. A professora vai fazer a leitura desse texto e vai explicar para vocês responderem. Tem uma atividade de interpretação e tem uma atividade relacionada com tudo que nós falamos, né? O que é uma manchete, o que é um título, o que é um lead, o que é um corpo do texto, como fazer uma notícia, né? Qual a importância do título. Então, nós temos a atividade que é composta com a interpretação e é composta também com a atividade sobre o gênero textual notícia. Então, vamos lá? Leia. Vivemos em um ritmo acelerado, correndo contra o tempo. Nós esquecemos de um detalhe: o segredo para se relacionar melhor com as pessoas, estimular a criatividade, cumprir com a agenda. Pode ser justamente desacelerar. Isso mesmo, ficar à toa pode ser mais produtivo do que você pensa. Para Domenico de Masi, autor do livro O Ócio Criativo, desperdiçar o tempo fazendo absolutamente nada pode ser positivo, embasado por descobertas da neurociência e observações sobre o mundo da arte. Ele afirma que o cérebro, quando não ocupado com tarefas específicas, continua trabalhando em uma espécie de piloto automático, necessário para processar as emoções e informações que recebemos. Por isso, ficar à toa é tão importante. Com o ócio, ganhamos inspiração,
autoconhecimento, criatividade e fôlego para continuar. Então, sempre que você se sentir esgotado, com a atenção dispersa, tente parar por uns minutos e deixe sua mente devagar. Meus queridos alunos, nesse texto, né, que foi escrito, né, falando sobre o que o Dominico pensa sobre separar um tempinho, ele não quer dizer que que nós devemos ficar à toa. Nós não vamos ficar à toa, nós devemos ocupar a nossa mente durante o dia, nós devemos ocupar o tempo todo. No entanto, ele fala que nós, quando trabalhamos muito, estudamos muito ou executamos com muita frequência diversos tipos de atividades, o nosso cérebro, ele fica cansado, exausto, e é necessário nós tirarmos um tempinho e ficar à toa, né? Ou seja, parar por alguns minutos, deixar a nossa mente descansar, deixar a nossa mente voltar ao seu ritmo normal. Então, é necessário, depois das atividades, principalmente quando vocês estão estudando, executando as atividades escolares, né? Vocês devem estipular um tempinho, alguns minutos, uma meia hora, um tempo para vocês descansarem, né? Para vocês voltarem revigorados, né? Para poder fazer as atividades novamente, executar outras atividades, a não ser, né, estudar, né, com eficiência, né, com eficácia. Então, é necessário nós descansarmos a mente. Isso mesmo. E agora vocês irão responder as perguntas em relação a essa notícia, né, sobre descanso, sobre descansar um pouco. Questão número 1. O objetivo do texto é, letra A, divulgar o livro O Ócio Criativo? Letra B, destacar a importância da neurociência? Letra C, apresentar atividades de lazer? Letra D, informar sobre a necessidade do descanso? Vocês vão assinalar, marcar a alternativa que está correta. Questão número 2. Ficar à toa pode ser mais produtivo do que você pensa. O item abaixo, que mostra o acento indicativo de crase pela mesma razão, o que justifica no trecho grifado é, letra A, ficarão à espera dos momentos de lazer? Letra B, precisava de momentos relaxantes, pois a sua vida se encontrava às avessas? Letra C, segundo pesquisas, o ócio proporciona diferentes benefícios à vida. Letra D, às vezes, busco descansar a minha mente. Então, vocês vão marcar a alternativa correta aí, né? Sobre esse tema, essa parte que está grifada, né? À toa, ficar à toa, né? Pode ser mais produtivo do que você pensa. Na questão número 3, meus queridos alunos, tente parar por uns minutos e deixe sua mente devagar. O tom desse segmento, criado pelo imperativo, é o de... Pessoal, é o de ordem? É o de pedido? É de recomendação? Ou é de desejo? Então, vocês vão marcar aí, ó. Tente parar por uns minutos e deixe sua mente devagar. O que o autor, o que ele está dizendo? Né? Ele está se referindo à ordem? Ele está ordenando? Ele está fazendo pedido? Ele está recomendando algo que você deva fazer? Ou ele está desejando algo? Questão número 4. Nós esquecemos de um detalhe. O segredo para se relacionar melhor com a função dos dois pontos nesse trecho é introduzir uma explanação, ele está explanando algo? Indicar uma enumeração, ele está enumerando algo? Inserir uma exemplificação, ele quer inserir um exemplo? Ou incluir uma citação, ou seja, citar algo que foi algum assunto, ou citar alguma frase de alguém, de algum autor, está incluindo algo? Então, vocês vão marcar a alternativa correta. Meus queridos alunos, na questão número 5, a professora Eugênia colocou agora para vocês, né,
fixarem sobre o que nós falamos durante as nossas 2 aulas, sobre o gênero textual notícia. Nós temos aqui a estrutura da notícia e vocês terão que preencher com as características da notícia. Isso daqui, ó, essa parte aqui fica em destaque, ó. Qual que é o nome dela? Vocês irão escrever aqui para a professora. Se vocês conseguirem, pelo menos, colocar assim no caderninho de vocês somente essa parte, chuva de granizo, cobre Campo Grande de branco, vocês podem colocar essa parte, coloquem também a estrutura da notícia. Aí, aqui, se vocês não quiserem copiar, façam só assim uma chave, e aí depois vocês coloquem mais uma chave aqui e a chave do lado de cá, porque não tem como copiar isso aqui tudo. E se vocês quiserem também ir na papelaria, tirar uma cópia, imprimir, vocês podem pegar a cópia impressa, né, e colocar no caderno, colar no seu caderninho. Então, vocês vão colocar aqui tudo que a professora falou. O que será isso daqui? O que é essa parte que fica embaixo, que é muito importante? E essa outra parte aqui? Então, vocês vão escrever para a professora Lugênia, preencher as características da notícia. Agora, vocês irão responder. Qual a tipologia do gênero acima? O gênero acima. O que nós estamos trabalhando? O que vocês estão trabalhando? Qual o domínio discursivo? O que eles fazem? Eles estão fazendo um texto, né? Discutindo, falando sobre assunto, estão argumentando. É um texto discursivo. Então, vocês irão escrever aí o que eles estão relatando. Agora, professora Lugênia trouxe essa notícia aqui, ó. A Terra tem febre. Então, aqui, ó, veja que a palavra febre na manchete tem um sentido diferente e especial. Ó, a Terra tem febre. Então, tem um significado. Está com sentido figurado. A Terra tem febre. Cientistas piorou o aquecimento global. Quando as pessoas estão com febre, se sentem mal, certo? Pois a Terra está com o mesmo problema. Só que no caso do nosso planeta, o aumento da temperatura causa catástrofes, como enchentes, ciclones e secas, entre outros. Na semana passada, num trabalho feito por 2.500 cientistas de 130 países para a Organização das Nações Unidas, a ONU mostrou que não é mais possível impedir o planeta de parar de esquentar. E que o maior culpado é o ser humano. Isso mesmo, né? Nós, como se diz, nós temos que cuidar do nosso planeta, não desmatar, não queimar, não é mesmo? O desmatamento e o uso de combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e carvão em veículos e indústrias liberam gás carbônico e outros gases no ambiente. Esses gases formam uma camada que aquece o planeta como estufa. Os cientistas apontam que durante 100 anos do século XXI, a temperatura do planeta pode aumentar de 1,1 a 6,4 graus Celsius. Não parece muito, mas Na última era do gelo, há 12 mil anos, a temperatura era 5 graus mais baixa e a Terra completamente diferente. Seja qual for o cenário, haverá consequências como a redução da camada de neve dos polos a um ponto em que o Ártico poderia ficar totalmente sem gelo durante o verão. O Globo 10/2/2007. Então, essa parte de baixo aqui, vocês podem observar que tem o verbo haverá, ou seja, o verbo haver, quando tem o sentido de existir, fica sempre na terceira pessoa do singular. Haverá consequências, então no futuro haverá algo, acontecerá algo, se nós não tomarmos uma atitude, cuidarmos, né, do nosso planeta. E agora vocês irão responder essas perguntas aí, vocês vão copiar também essa outra parte da atividade. Qual é o título da notícia? Vocês vão colocar o título da notícia. A professora Lugênia já explicou o que é título. Vocês vão pegar lá o título e colocar. Agora, qual é o subtítulo da notícia? Número 3.
o que vem acontecendo com o planeta Terra. Vocês vão colocar informação. O que está acontecendo com o planeta Terra? Depois de tanto desmatamento, depois de tantos acontecimentos, atitudes do ser humano que são incoerentes, né? Muitas vezes nós não pensamos, né, nas nossas futuras gerações. Número 4, o que o aumento da temperatura tem causado no planeta Terra? Quais as causas? O que está acontecendo? Questão número 5. Quem é o maior responsável pelo aquecimento do planeta Terra? Quem que é o responsável? Qual é a pessoa? Quem está sendo, assim, responsabilizado? Quem? Quem que é o responsável? Vocês vão procurar lá. Está escrito lá, né? A professora já falou um pouquinho sobre esse assunto também. Na questão número 6. Segundo o texto, o que tem causado o aquecimento global? Quais as causas? O que tem acontecido? Quais as causas que estão acontecendo esse aquecimento? Na questão número 7. Observe o que foi feito no primeiro parágrafo para resumir. Terra, problema, aumento, temperatura, catástrofes, ONU, não possível parar, esquentar, culpado, ser humano. Você percebeu que foram destacadas as palavras que são mais importantes para transmitir a informação. Vocês puderam perceber aí as palavras que foram destacadas, né, como mais importantes, né, para transmitir essa informação? Então, vamos chamá-las de palavras-chave. A professora Lugênia falou que são aquelas palavras que chamam a atenção, que dá destaque, que são de suma importância e que vai resumir tudo que você quer falar. Então, você vai fazer o mesmo agora. No segundo parágrafo, vocês vão transcrever algumas palavras-chave que vão resumir a informação que está inserida no segundo parágrafo do texto. Meus amores, então, essa foi a aula de hoje, tá bom? Vocês irão copiar toda a atividade no caderninho de vocês, responder com muito carinho, com muita atenção, caprichar, ser organizados, né? Manter o caderninho limpo, bem cuidado, porque a professora Lugênia é muito detalhista e eu gosto dos cadernos, que os cadernos sejam impecáveis. E eu acredito no potencial de cada um de vocês. Quero agradecer também o comprometimento e a responsabilidade de cada um daqueles alunos que estão enviando as fotos, tirando fotos tão lindas, né? De vocês estudando. A professora Lugênia fica muito feliz com tanto empenho, com tanta dedicação. Continuem brilhando, se esforçando para alcançar o sucesso, tá bom? Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, meus amores!